Olá pessoal, galerinha, estamos de volta, dando continuidade aí à observação do nosso universo, né? E aí agora a gente vai falar sobre um assunto que alguns vão amar, alguns de vocês adoram essa parte, né? De estudo da astronomia, no caso a astronomia em si, que na verdade nesse momento a gente vai estar falando astrofísica, né? A astronomia está relacionado aqui com alguns cálculos relacionados que nesse momento eu vou estar passando mais a parte teórica, que eles interessados dão uma pesquisada. Vou passar alguns tópicos para quem se interessar e quiser dar uma pesquisada, eu vou passar algumas dicas aqui, ok? Então, ciclo evolutivo das estrelas. Reparem, nesse processo aqui, nessa imagem, você está observando aqui uma das etapas de vida de uma estrela. Quando eu falo uma das etapas de vida, a gente lembra que toda estrela nasce, cresce, se desenvolve e morre. Professora, mas eu acho que eu já ouvi falar isso em algum momento, que é a característica do ser vivo. Tá, só que nesse contexto aqui, ela nasce, cresce, desenvolve e morre, mas ela não é um ser vivo, ok? Bem, esse assunto está relacionado na sua página 17 e vai até a página 23 do seu livro didático. Bem, ciclo evolutivo das estrelas. Primeiramente, o que seria ciclo evolutivo? É o processo de desenvolvimento, é um ciclo que envolve o desenvolvimento das estrelas. Elas não vivem para sempre, elas nascem, crescem e algum dia elas morrem. Isso faz parte da natureza e da interação da matéria com a energia. Nós não conseguimos acompanhar o ciclo evolutivo de uma estrela, porque ela pode durar centenas de bilhões de anos. Então, nenhum ser humano conseguiu observar desde o nascimento de uma estrela até a sua morte, porque isso acontece e leva muito tempo. A gente tem como base o Sol. O Sol, ele está nas suas fases e um dia morrerá. E os seres humanos, já quantas gerações e gerações já nasceram, morreram e não conseguiram ver uma das etapas do Sol. A mudança de etapa do Sol, né? Lembrando que o Sol é uma estrela. Galera, conforme eu falei para vocês, eu ia dar alguns conselhos para aqueles alunos que tenham interesse em pesquisar mais, tá? Tem um deles, eu vou mandar para quem quiser e não conseguir anotar conforme aqui, vocês me pedem lá no privado que eu mando o link para vocês no privado, tá? Mas se você colocar só o nome no YouTube, você consegue achar, tá? De poeira estelar a supernovas, o ciclo de vida das estrelas, tá? E aí você vai acompanhar o processo desse ciclo de vida das estrelas. Em detalhes, tá? Aqui vai falar, inclusive, do surgimento do ouro no planeta Terra. Tá bem interessante isso daí, para quem tiver interesse. Bem, primeiramente, vamos começar falando das estrelas como o Sol, né? As estrelas como o Sol surgem em decorrência da ação da gravidade, que aproxima a poeira e os gases, que a gente já falou no assunto anterior, na videoaula anterior, né? E aqui a gente só está repetindo. Ele é formado a partir da ação da gravidade, que aproxima a poeira e os gases, formando uma massa que atrai cada vez mais poeira. Essa junção inicia a fusão de átomos pequenos, que são os átomos de hidrogênio. E ao fundir esse átomo de hidrogênio, nós formamos um outro átomo, que é chamado de hélio, tá? E além da formação do hélio, há uma característica primordial para uma estrela: liberação de energia. Bem, primeiramente, como matéria-prima, ele precisou da matéria que existe entre as estrelas, conhecida como meio interestelar. E lá ele está informando, meio interestelar, meio interestelar, ou seja, entre estrelas, né? O meio entre estrelas. É composto de gás contendo átomos e moléculas isoladas, hidrogênio molecular, que é o H2, monóxido e dióxido de carbono, que é a fórmula CO, que esse aqui é o monóxido, só tem um oxigênio, lembram? E dióxido, que tem 2 átomos de oxigênio. Água, amônia, entre outros. Além de minúsculos grãos de poeira. As poeiras estelares são constituídas de vários elementos. Alguns são constituintes orgânicos, isto é, base de carbono. Nós falaremos isso mais à frente, tá? Vocês vão ver que no Sol, por exemplo, que é um tipo de estrela, vocês vão encontrar moléculas e entre moléculas, na verdade, vamos encontrar a união de vários átomos, e esses átomos, alguns deles não é somente hidrogênio e hélio, tá? Vai depender de qual estrela a gente vai estar falando. Como a gente está falando aqui do Sol, vocês vão ver que a gente encontra outros tipos de átomos também. Bem,
Então, continuando aí, a junção, primeiramente, se o núcleo estiver a uma temperatura mais alta, os átomos e moléculas estarão agitados, aumentando então a pressão e impedindo a força gravitacional de colapsar a matéria e formar as estrelas. A junção, ou seja, a união de gases e da poeira contidos na nebulosa ocorre pela ação da gravidade. Tudo isso, gente, vocês vão ver que todos os acontecimentos, nascimento, crescimento e morte de uma estrela, sempre vai estar envolvido, sempre vai estar relacionado com a ação da gravidade. Inclusive é ela também que ajuda a gerar o buraco negro, ok? Essa junção que resulta na formação da estrela e é a quantidade de matéria disponível na nebulosa que determina o ciclo evolutivo dessa estrela. Se a nebulosa for composta de partículas pesadas, as estrelas evoluem de forma mais rápida devido às suas reações explosivas e, com isso, têm sua vida mais curta. Já as partículas leves, as estrelas podem não atingir temperaturas que possibilitem o início da fusão do hidrogênio. Essa aqui nada mais é, gente, que a definição do processo para o nascimento e início de uma estrela, tá? Então, para que uma estrela nasça e inicie seu ciclo evolutivo, é necessário, no mínimo, temperatura seja baixa e que haja gases e poeiras cósmicas, tá? Isso aí é basicamente o princípio para surgimento das estrelas. É a união de gases e poeira em grande quantidade, que essa matéria entra em colapso graças à ação gravitacional. Bem, classificação dos ciclos de evolução estelar. Apesar de vocês nunca terem ouvido esses termos em outros momentos, em outras séries, vocês vão ver que são nomeados, ok? E é classificado em 4 etapas: protoestrela, pré-sequência principal, sequência principal e estágio final. Protoestrela, na verdade, essa protoestrela, proto significa primeiro, princípio, né? Então é a primeira etapa do nascimento de uma estrela. É a primeira. Então, para que o Sol pudesse se formar, seu núcleo denso começou a colapsar mais rápido na parte interior do que nas partes externas, aumentando assim a sua densidade, ok? O seu volume. Então, qual é a próxima etapa? Próxima etapa é quando essa protoestrela se torna uma estrela pré-sequência, é quando ela consegue fundir o seu hidrogênio e se transformando em hélio. Quando isso acontece, a gente classifica na segunda etapa, pré-sequência principal. Quando isso acontece, né, dessa fusão do hidrogênio formando hélio, a fusão desse hidrogênio gera uma grande quantidade de energia. Isso gera uma pressão dentro da estrela, parando a sua contração. Bem, e quando isso aqui atinge uma temperatura para realizar a fusão de hidrogênio em hélio, ela se torna uma estrela de sequência principal. A maior parte da vida de uma estrela se passa na sequência principal. Então, vocês perceberam que a pré-sequência principal e a sequência principal é muito próximo? Vocês percebem que aqui é quando ela consegue fundir, né? E aqui é quando ela atinge a temperatura para realizar a fusão do hidrogênio e hélio. E detalhe, essa sequência principal é o maior tempo de vida de uma estrela, tá? E o estágio final, ela praticamente depende da massa da estrela e basicamente elas podem se transformar em anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. Ela pode se transformar em 3 nessa etapa final. Ou pode ser anã branca, ou pode ser estrela de nêutrons ou buraco negro. Vai depender da massa que ela tenha. Lembrando, quando a gente fala de estrela, vocês lembram do Sol. O Sol, no estágio final, como a massa dele é muito grande, ele transformará em um buraco negro. Então, dependendo da massa, eles podem se tornar, no caso do ciclo evolutivo das estrelas, dependendo da massa, elas podem se transformar em gigantes vermelhas, chegando a anãs marrons no final de sua vida. Por outro lado, o destino de estrelas supermassivas é tornar-se um buraco negro ou ainda uma estrela de nêutrons. Aí é que tem uma demonstração simples, tá? De uma protoestrela, alcançando a pré-sequência principal, vai depender da massa que ela tenha, para ela se tornar lá a definição do estágio final. Se ela vai ser uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Descrição dos ciclos de evolução estelar. Bem, vocês percebem que isso é muito teórico,
né? Há um momento que muitos gostam, outros acham maçante. Esse assunto, gente, eu não vou entrar em detalhes para vocês classificarem quando que ela é inferior à massa do Sol, a 0,08 massa do Sol. Não vou entrar nesses detalhes numa avaliação. Mas eu preciso passar para vocês, porque aqueles que se interessam e querem pesquisar vão compreender melhor a linguagem utilizada, ok? Então, vamos lá. Descrição dos ciclos de evolução estelar. Primeiro, aqui nós vamos classificar comparando com a massa do Sol. Então, aqui é inferior a 0,08 da massa solar. Então, uma protoestrela com uma massa inferior a esse valor, a força gravitacional não produz energia suficiente para fundir hidrogênio e hélio. Então, ela não tem a força gravitacional com energia para fundir o hidrogênio e hélio. Então, essa protoestrela, nessas condições, são chamadas anãs marrons. Esses termos vocês já ouviram falar, anã branca, anã marrom, né? Então, o que é anã marrom? São protoestrelas que não conseguiram fundir seu hidrogênio em hélio. E qual é a condição? O que acontece com esse tipo de estrela? O destino dela é esfriar vagarosamente durante centenas de milhões de anos. Já protoestrelas que têm sua massa entre 0,08, né? A gente falou no anterior que tem menos que 0,08. Agora é que tem entre 0,08 a 0,45 da massa solar. Protoestrelas que têm esses valores, elas contêm energia suficiente para fundir o hidrogênio em hélio. Detalhe, ela não tem massa suficiente para que a força gravitacional forneça energia para fundir o hélio em outro elemento, tá? Então, o hidrogênio ficará numa região mais superficial. Nesse ponto, a pressão da radiação evita que a estrela colapse, vencerá a força gravitacional e a estrela expandirá, virando uma gigante vermelha. Com o tempo, a estrela vai esfriar e colapsar novamente, sem realizar a fusão do hélio. A partir desse ponto, ela se tornará uma anã branca com núcleo de hélio. Então, repare, a anã marrom são protoestrelas que não conseguiu fundir o hidrogênio em hélio. A anã branca é quando ela consegue fundir o seu hidrogênio em hélio e para aí. Lembrando, o hélio ele é mais pesado que o hidrogênio, né? O hidrogênio tem 1 de número atômico e o hélio 2. Então, esse hélio vai se concentrar no núcleo. E o hidrogênio, que é mais leve, vai ficar na superfície dessa estrela, ok? Massa entre 0,45 da massa solar e 10 da massa solar. No caso, estrelas na sequência principal, que é a etapa, vem protoestrela, a pré-sequência principal e depois sequência principal. Estrelas da sequência principal, com massa entre 0,45 e 10 da massa solar, queimam quase todo o seu hidrogênio. E o hélio se concentra no núcleo, como eu acabei de falar. E o hidrogênio na região de superfície, falado exatamente pelo peso que ele tem. A pressão da radiação evita que a estrela colapse, vence a força gravitacional e a estrela expande. E aí ela vira uma gigante vermelha com núcleo de hélio, tá? Exatamente pelo hélio ser mais pesado, ele fica no núcleo. Então, a estrela esfria e colapsa novamente. Enquanto ela está colapsando, a força gravitacional age aumentando a temperatura do núcleo até alcançar energia suficiente para provocar a fusão do hélio em átomos mais pesados. Exemplo, carbono e oxigênio. Então, vocês percebem aqui que massa entre 0,45 e 10, você percebe que além de fundir, além de ocorrer a fusão, né, do hidrogênio e hélio, o hélio funde-se e transforma em carbono e oxigênio. Detalhe, esses dois ficam no núcleo, tá? Então, o núcleo dessa estrela começa a ser preenchido com átomos de carbono e oxigênio. O hélio, que é mais leve que o carbono e o oxigênio, ele vai se concentrar na camada mais externa. Depois de um tempo, a pressão da radiação supera novamente a força gravitacional e a estrela expande novamente, aumentando cada vez de tamanho, tornando-se uma estrela supergigante vermelha, com um núcleo formado de carbono e oxigênio. Então, reparem que são etapas, né? Então, você percebe que anteriormente a gente classifica as estrelas, né, em supergigante, e anteriormente somente
gigante vermelha, então está relacionado exatamente pela fusão do seu átomo e o tipo de átomo encontrado em seu núcleo. A força gravitacional não tem energia suficiente para realizar a fusão de átomos de carbono e oxigênio. Estrelas nessa situação são conhecidas como anãs brancas com núcleo de carbono e oxigênio. Professora, mas a senhora acabou de falar de anã branca. Sim, aquela é a anã branca com núcleo de hélio. Aqui é núcleo de carbono e oxigênio, tá? A massa solar é entre 10 e 25 da massa do Sol. A energia é tanta que ocorre uma sequência de fusões de átomos. O hélio se funde em carbono e oxigênio, o carbono e oxigênio se fundem em sódio, o sódio se funde em magnésio, magnésio se funde em silício e enxofre e, por fim, o silício e enxofre se transforma em ferro. Bom, aí para, tá? Por quê? No caso, com os elementos mais pesados nas camadas mais internas e com o núcleo de ferro, com o passar do tempo, o preenchimento do núcleo da estrela não tem energia suficiente para fundir o ferro. O ferro é um tipo de metal que não tem como ele ser fundido, o seu átomo, o seu núcleo do átomo, tá? Então a pressão de radiação torna-se muito intensa nas partes externas e a força gravitacional torna-se intensa no núcleo. Nesse ponto, a estrela explode, formando o que chamamos de supernova. E o núcleo se colapsa, formando, por fim, uma estrela de nêutrons. Galera, falta mais uma etapa. Na próxima videoaula, para não ficar muito extensa, eu falo, ok?